Vamos começar pela assistência que você falou? Vamos começar pela assistência? Dá pra repetir o gol? Olha lá o gol. Olha o cara. Olha a jogada. Que assistência! O cara teve que partir pra cima do adversário. Assistência é quando você dá o passe e o cara faz o gol. Ele deu um passe pro Gabriel Bontempo, que fez a jogada individual e fez o gol. Cara, se fosse outro cara que desse esse passe, eu não sei de assistência. Foi assistência? Olha a jogada. Esse é o primeiro gol. Jogada toda do Gabriel Bontempo. Onde que tem uma assistência aí, gente? Cara, a forçação de barra com o Neymar é uma coisa assim pra ser estudada, sabe? Com o Neymar, isso aí é assistência, e com outro jogador não é. Aonde tá a assistência? Aí, o segundo gol. Igor Vinícius cruzou. O jogador fez o gol de cabeça, o Frias. Aonde tá a assistência do Neymar? Eu não sei se eu dou risada irônica ou se eu dou risada de tristeza da imprensa. Salve, salve nação, bom dia, seja bem-vindo ao canal e eu tô aqui com um vídeo, um corte do News Esporte sobre o nosso Mengão, porque pega o Vitória hoje e vai ganhar. Meu placar é 3-0, mas a parte hilária é o Casagrande revoltado com o lobby, tanto pelos boleiros como o Tirone aqui, que o Neymar deu uma assistência ontem. Onde que ele deu assistência? Ele nem participou da jogada pra ele ir pra Copa. Que lobby, hein? Mas seria bom ele ir sim, porque vai mostrar a real situação que todos desejam. Já imaginou algo hipotético? Colocar o Neymar naquele jogo, Bayern de Munique e PSG, o que ele iria fazer naquele jogo? Fingir falta, aqui e ali cair, nada mais. Bora lá pro vídeo, os créditos, link abaixo referente ao All Sport, mas antes eu lhe peço, se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho para receber todo o conteúdo e deixa seu like, é importante pra gente e ajuda a elevar o canal ainda mais. Hype o vídeo se possível e vamos lá. Muito bem, o que não foi exagero foi a classificação do Santos, hein? 2-0 sobre o Coritiba e com passe do Neymar para o primeiro gol. Atenção, a gente vai mostrar aí os gols da vitória. O Santos está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, tendo o Neymar na jogada aí, meu caro Casagrande. Ele provocou a torcida, consolou o Gabriel Menino e deu assistência na classificação do Santos contra o Coritiba. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que a gente vai discordar, mas eu acho que o Neymar está mais perto do que já esteve da Copa do Mundo. Não. Mas diga. Vamos começar pela assistência que você falou? Vamos começar pela assistência? Dá pra repetir o gol? Olha lá o gol. Olha o cara. Olha a jogada. Que assistência! O cara teve que partir pra cima do adversário. Assistência é quando você dá o passe e o cara faz o gol. Ele deu um passe pro Gabriel Bontempo, que fez a jogada individual e fez o gol. Cara, se fosse outro cara que desse esse passe, eu não sei de assistência. Foi assistência? Eu fui traído aqui pelo roteiro. Não, essa foi assistência. Essa foi assistência. Não teve assistência do Neymar. Olha né? isso. Não, deixa... Isso não é assistência, gente. Mérito do bom tempo. Assistência é você... Aliás, mérito do Santos, que buscou uma classificação que pouca gente acreditava. Claro, o Santos... Não jogou bem o Neymar? Com isso ontem. O Santos sofreu uns 20 minutos no primeiro tempo, uns 15 minutos, pressionado pelo Curitiba. Curitiba fez esse gol que estava impedido. O Brasão fez umas 3 defesas importantes. Estava sendo massacrado e acabou fazendo o gol. Depois que fez o gol, dominou o jogo. O Santos, coletivamente, ontem, olha a jogada. Esse é o primeiro gol. Jogada toda do Gabriel Bontempo. Onde que tem uma assistência aí, gente? Cara, a forçação de barra com o Neymar é uma coisa assim pra ser estudada, sabe? Eu acho que deveria ter uma assembleia, sabe? Um curso pra discutir por que com o Neymar isso aí é assistência e com outro jogador não é. Aonde tá a assistência? Olha o Neymar onde tá. O segundo gol foi cruzamento do Igor Vinícius. Aí, o segundo gol. Igor Vinícius cruzou. O jogador fez o gol de cabeça, o Frias. Aonde tá a assistência do Neymar? Gente, pelo amor de Deus. Assim, eu não sei se eu dou risada irônica ou se eu dou risada de tristeza da imprensa. Deixa eu mostrar os números, então. Os números todos do Neymar no jogo de ontem. Olho na tela. Tem lá a assistência, hein? Porque, assim, do ponto de vista estatístico, quando o cara que dá o passe antes do gol é considerado assistência. Tá bom.
84 minutos jogados, 3 finalizações, nenhuma no gol, um chute bloqueado, uma assistência, 33 de 46 passes certos, 72% de acerto, 3 tentativas de drible, nenhuma bem sucedida, 22 perdas de posse de bola, 2 desarmes certos e ganhou 5 de 13 duelos. Os números não são exatamente sim, incríveis. Não, mas eu acho que o número que... Mas esses são os números de todos os jogos. Todos os jogos. Foi ontem. Não, números dos jogos de ontem. Outro dia... 84 minutos jogados. Eu tô falando que esse tipo de números são todos os jogos. Outro dia nós estávamos aqui, foi contra o Riboleta. Nós estávamos aqui no dia anterior fazendo o All News e era 22 tentativas de passe, 5 certas, 8 tentativas de drible, 1 certo, 13 passes, 2 certos, 2 chutes do gol, que nenhum foi no gol. Cara, são os números do Neymar. Esses são os números do Neymar. A assistência ali, ela cai de paraquedas, gente. Cara, você viu as imagens aí. Não importa a estatística, futebol você tem que olhar. Você não vai acreditar no que você vê? Então você vê uma coisa, aí a estatística fala outra, então é isso daqui? Não. O que vale é aquilo que você está vendo. Passa o gol de novo e vê aonde tem uma assistência do Neymar no gol do Bom Tempo. Em qual momento ele participa do jogo do gol do Bom Tempo. Onde está a assistência? Cara, é só olhar. Ninguém acredita mais no que vê. É os números que mandam agora. Então eu não vou ver mais jogo. Eu não vou assistir mais jogo na véspera do All News. Vou do All News Sport. Na quarta-feira de manhã, na quinta-feira de manhã, você mostra os números do jogo e a gente discute os números. Porque é só você olhar que você vai ver que não tem assistência nenhuma. Sim, só olhar. Eu acho que tem um número importante. A assistência foi o Igor Vinícius. Igor Vinícius deu assistência. Alguém falou alguém destacou assistência do Igor Vinícius em alguma matéria aí? Não. Olha, isso aí é assistência, ó. Sim. Isso aí é assistência, ó. Olha lá, assistência. Igor Vinícius deu assistência. Alguém destacou isso? Não, eu destaco só o primeiro número do Neymar e acho que ele não foi o principal responsável pela classificação do Santos. Nem no jogo de ida, nem no jogo de volta. São os 84 minutos. Enfim, o Neymar conseguiu uma sequência de jogos. Isso ele não conseguia mais na carreira, né? Tá em forma, não tá se machucando, tá jogando. Essa é a questão que coloca em dúvida a tal convocação, porque o próprio técnico da seleção, estrangeiro, não envolvido umbilicalmente com o Neymar, disse: ele em forma física, suportando uma sequência de jogos, pode ser convocado. Pois bem, ele está nesse momento. Aí é com o Ancelotti. Ele está nesse momento, né? Ele chegou às vésperas da convocação com uma sequência de jogos com desenvoltura, não desequilibrante, mas com desenvoltura. E aí eu acho que o Ancelotti tem que decidir se ele tem melhores opções do que o Neymar, mas que o Neymar voltou a ser jogador de futebol. Ele voltou. A gente tinha 2 dúvidas. Se ele voltaria a ser jogador de futebol, trivialmente, ele voltou. E se ele voltaria a ser um jogador em grande nível. Ele não vai voltar a ser um jogador em alto nível. Em nível que ele já atingiu alguma vez na vida. Mas, uma sequência de jogos que o Lucas Moura não conseguiu, o fulano não conseguiu, o outro não conseguiu, ele conseguiu às vésperas da convocação da Copa, né? Então ele está em condição física de ser convocado. Ô, Júlio. Só uma coisa rápida, só para completar, desculpa, uma coisa rápida. Você falou que ele voltou a ser jogador de futebol, né? Voltou a ser jogador de futebol, beleza. Isso basta para você disputar uma Copa do Mundo? Eu acho que não. Porque ele jogou 84 minutos e não decidiu jogada nenhuma, não fez diferença alguma, não mudou o jogo em nada. Não só esse, como todos os outros anteriores. Ele pode jogar domingo contra o Curitiba, o final de semana contra o Curitiba, o jogo inteiro de novo. Não dá um drible, não dá um passe decisivo, não chuta nenhuma bola na direção do gol. 3 chutes, 3 finalizações, nenhuma do gol. Isso daí é média de qualquer jogador, de qualquer campeonato, de qualquer time. Tem jogador do Juventude ontem contra o São Paulo, que é de Série B, que acertou 3 chutes no gol do São Paulo, por exemplo. E deu mais passes certos do que o Neymar, por exemplo.
Ô, Júlio Gomes. Que dividiu mais, que roubou mais bola, que acertou drible. Então, números, gente, números não define um jogador. Números não define jogador. Futebol não é número. Futebol é competência, é capacidade. É você não só poder correr, não só não se machucar, não só estar em forma, como ter uma bola ali. Você não vai ficar correndo em volta do campo. Ele não vai pra Copa pra ficar correndo em volta do campo. Se ele fosse pra Copa pra correr em volta do campo, eu falo assim, ó, tá em plenas condições. Mas tem uma bola, gente, no jogo. Jogo de futebol tem uma bola. Perfeito. Ô, Júlio Gomes. Eu acho o seguinte, sobre o Neymar. Eu não sou contra a convocação do Neymar. Isso depende do Ancelotti. Se ele convocar ou não convocar, é problema dele. Ele que vai treinar o time. Eu vou fazer meu trabalho lá na Copa com o Neymar ou sem o Neymar. Vai ser o mesmo trabalho. Não tem diferença. Eu tô lá para trabalhar, para escrever, para falar, para passar informação. Eu só acho que ele não merece. Mas eu não sou contra a convocação dele. As pessoas fazem um pacote, né? Eu não sou contra. Eu acho que ele não merece. Só isso. Perfeito. Eu sou contra. Mas acho que a gente tá atrasado no programa, né? Mas acho que o Neymar voltou a ser jogador, mas esse jogador que ele não é suficiente para uma Copa do Mundo, no meu ponto de vista. Muito bem. Ó, o rival do Palmeiras nessa, porque Palmeiras, como diz o Júlio, foi um passeio no parque ontem, Abel, Campo Neutro, Paz e Amor, Campo Neutro, foi perfeito. O Flamengo vai ter que jogar com o Vitória, o jogo é mais difícil. E o Leonardo Jardim ainda não repetiu a escalação e vai jogar contra o Vitória, comparando os dois poderosos, os dois únicos poderosos do futebol brasileiro. Um teve uma carne assada, tranquila, e o outro vai ter um jogo que é mais enroscado, que é o Flamengo. Bem mais, outra coisa. Acho que esse confronto é difícil pro Flamengo, né? A vantagem mínima, o Vitória vem em bom momento, vem confiante, a torcida vai encher o estádio. É um jogo traiçoeiro. Nessa comparação, essa semana, esse meio de semana era muito mais difícil para o Flamengo que para o Palmeiras, né? Levando em consideração que no final de semana eles têm jogos pelo Brasileiro, nessa rodada que antecede o confronto direto entre eles, com desafios parecidos, vai. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro e o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense. Mas ainda assim, acho que o Palmeiras tem a vantagem porque no Brasileiro ele joga na sua casa. E o Flamengo é visitante de novo, né? O Flamengo tem uma sequência de visitas forte, tem conseguido passar pela maioria delas, mas tem esse desafio aí, não é um jogo simples. Fora o Palmeiras mesmo, os confrontos da Copa do Brasil não tem sido, o Atlético classificou, sabe-se lá como ontem, o Inter ganhou por um gol de diferença, o Fluminense por um gol de diferença, o Cruzeiro por um gol de diferença. Hoje o Flamengo vai ter dificuldade, cara. Essa é a sequência do Flamengo. Antes de ele voltar para casa, ainda faltam 2 jogos. Vitória e Atlético Paranaense, depois tem a sequência em casa até a parada da Copa. E aí são 4 seguidas em casa, né? Mas ele fez, eu acho que ele fez 4 fora, ele fez em casa, a última foi o clássico Vasco, né? Ele vem de uma... Mas não precisou jogar na Colômbia, pelo menos, Foi o que salvou. Na Colômbia, não? Colômbia, Medellín. É o que ajudou o desempenho em Porto Alegre, né? E essa maratona é um pouco assim, claro que o Flamengo tem um elenco capaz de ter uma rotatividade melhor que quase todos os outros. Mas lembrando, hein, no jogo do Brasileiro, hoje tem um desafio grande. No jogo do Brasileiro, no final de semana, em Curitiba, tem as questões das lesões do Paquetá e do Arrascaeta, mas também o Flamengo já sabe que não contará com os 2 volantes que vinham jogando, que estão suspensos. Jorginho e Everton Araújo. Então não é para jogar contra o Atlético Paranaense fora, não é uma semana qualquer. Se o Flamengo consegue se classificar, imagine que consiga com dificuldade e fazer o mesmo resultado que o Palmeiras no final de semana, sei lá, se o Palmeiras vencer, ele tem que vencer. Se o Palmeiras empatar, ele pode empatar. Ele vai saber o que o Palmeiras fez no sábado e vai jogar no domingo. Aí, para chegar no grande jogo do final de semana seguinte no Maracanã, para o confronto direto, em condições de fato colocar a luzinha de ultrapassagem e pressionar o Palmeiras nessa circunstância, coisa que já aconteceu ano passado. Aí, esse foi o vídeo de hoje e mais um aperitivo dos últimos detalhes desse jogo de hoje, que o Flamengo pega lá o Vitória com um placar mínimo de 2-1. Caso
não vai acontecer. O Flamengo vai ganhar, o meu placar é 3-0 já, né? Mas caso eles vençam com um gol de diferença, vai pros pênaltis e tudo mais. Enfim, mas a parte hilária da situação é o Casagrande revoltado. Cara, não adianta ficar revoltado com a questão do Neymar, o pessoal fazendo lobby. Isso é normal, principalmente muitos boleiros que hoje são comentaristas. O Tirone fez agora, que o Neymar deu assistência pro gol e tudo mais. Não existe assistência nenhuma. É brincadeira, né, cara? Um cara desse não merece jogar uma Copa do Mundo. Quer um exemplo? Pega o Neymar e coloca ele lá, naquele jogo. Isso é algo impossível, lógico. É um si, é uma teoria. Naquele jogo Bayern de Munique e PSG. O que o Neymar iria fazer naquele jogo? Cair, fingir falta, ai, só isso. Só isso. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, deixa seu like, compartilha, comenta, hype o vídeo e deixe o seu placar nos comentários para esse jogo de hoje. O meu é 3-0 e o seu? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.